Galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática. Então tá aqui dia, mês e ano, né? A ideia, a proposta era de rever, recapitular, né? Fazer uma revisão de alguns conteúdos. Então eu chegava mais cedo na sala de aula, colocava o dia, mês e o ano como operação matemática. Dependia do semestre, do curso, para saber qual a matemática envolvida. Tá certo? Muitos faziam, outros tiravam foto para fazer depois, alguns perguntavam, eu ia para a lousa fazer. Não era dificuldade, dependia aí muito, né, do curso e do semestre. Então aqui, por exemplo, no dia, nós temos aqui uma integral definida. O que uma integral definida era? Porque foi dado aqui para a gente determinar no intervalo que aqui é um somatório, tá? De grandezas variáveis, tá certo? É o símbolo de integral. Definida porque é dado no intervalo. Então, o resultado disso aqui, né, vai ser um número, uma constante. O que diferencia da integral indefinida é que o resultado vai ser uma função acrescida de uma constante arbitrária, e aí não tem um intervalo. Tá certo? Então vamos aqui, olha, o que é que eu tenho aqui era, o que é que nós temos aqui era, nós temos o seguinte, a integral. Então eu vou integrar. Ao integrar, eu não posso mais colocar esse símbolo. Então eu vou integrar, que é a derivada, que é a derivada de uma função. A integral faz o processo inverso, que é a antiderivada. Então aqui eu tenho 10x dx. Significa que a variável aqui foi em x, a derivada foi em x. Tá certo? Então eu tenho o seguinte, ó. Isso aqui vai me dar o seguinte: 10x. Eu vou somar uma unidade no expoente do x, que é x elevado a 1, vou somar, e vou descer a soma de tudo isso, tá certo? Quando eu somar aqui, eu vou descer. Então, eu vou ter aqui, ó, 10, não vou fazer direto, x elevado a 2, por quê? Porque aqui já tem 1, é x elevado a 1, vou somar 1 e vou descer o 2. Você pode pôr embaixo de tudo, tá ok? Tá certo? E aí, como eu já integrei, eu vou aqui substituir aquele símbolo por um símbolo de intervalo. Poderia ser só um traço na vertical. Poderia, né, abrir o colchete e fechar. Como intervalo, colchete, lembra muito bem intervalo, eu prefiro até colocar isso aqui. Que aí vai de 0, tá? Vai de 0 a 2. Perfeito? Bom, eu não fiz direto, ou seja, eu deixei aqui, tá vendo? Ó, 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5. Então aqui vai ficar 5x ao quadrado, certo? Isso no intervalo, que eu não substituí ainda, de 0 a 2. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, vai substituir na função, né, que é o lugar de x, o extremo superior do intervalo, que eu posso fazer direto, não vou fazer aqui, então vai ficar 5 que multiplica. Ó, esse 5, como é constante, está multiplicando, eu vou substituir só aqui, né, no x, então 2 elevado a 2 é 4, menos, tá, a diferença, 0 no lugar de x, que vai dar 0, que é 0 ao quadrado é 0. Perfeito? Vou fazer aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? 5 vezes quem? 4 menos 0 é 4. E isso aqui, portanto, vai dar 20. O nosso dia, o dia aqui de referência, vai ser então 5. Então aqui está o nosso dia. Perfeito? Então, o dia foi calculado aqui, foi trabalhado com quem? Com uma integral definida no intervalo de 0 a 2 da função 10x dx. E o resultado dessa integral, que é uma constante, que é uma integral definida, é 20. 20, portanto, vai ser o dia. Era? Sim, vai ser o dia. Agora nós vamos para o mês. O que eu tenho aqui como mês? Vera, aqui eu tenho um determinante de ordem 2. Simples. Né? Regra de Sarros, né? Diagonal principal, né? E diagonal secundária. Perfeito? Onde você multiplica os elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Menos porque você inverte o sinal. Mas antes disso, eu vou fazer aqui, ó, vou deixar prontinho aqui o log de 10. A base aqui é 10, lembra quando não está explícito, quer dizer, não foi colocado, é 10. Só que o log
logaritmando e a base são iguais, então o resultado disso aqui é 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 vai dar 10. Seno de 30, aí você vai lembrar da tabelinha, tem uma tabelinha, você pode lembrar disso aqui. O seno de 30 é meio, seno de 30 graus é 1 sobre 2. Cosseno de 90 é zero, que está lá, lembra, no arco, lá 90 graus, eixo, né, do seno, e e elevado a ln de 1 é 1, certo? Que aqui tem a relação com o logaritmo neperiano natural, né? E a relação com o logaritmo é que eu tenho elevado a ln de alguma coisa, essa coisa. Pronto, não precisa inventar muito, não precisa ficar demorando muito não. Eu fazia isso muito disso aqui, tá vendo? Vai aparecer novamente. Por quê? Porque é uma maneira fácil do aluno guardar. E aí a gente faz o que? Olha, 1 vezes 1, diagonal principal vai dar 1, diagonal secundária vai dar 0, né? Meio vezes 0 é 0. Se desse diferente de 0, ia trocar o sinal e ficar menos. Mas como deu 0, acabou. Isso aqui deu 1. Portanto, o mês aqui... era o mês aqui, ficou fácil. Sim, não era, não tinha isso de dificultar. É sim, para lembrar de algumas coisas, né? De alguns entes queridos da matemática, de cálculo, certo? Então, aqui a ideia era mesmo lembrar de como calculava o logaritmo, seno, cosseno, né? Elevado a ln de 1. Essa era a ideia. Nada de complicar, nada de fazer disso. Não, o aluno nem fazia. Bom, o que que você tem aqui? Aqui a gente tem o seguinte, olha só o que acontece. Integral definida, ln de 1 e extremo superior elevado a ln de 1, da área, que aqui está a área deste retângulo, então a gente vai calcular a área do retângulo, tá certo? E calculado a área do retângulo, a gente vai integrar e substituir no intervalo, certo? Então, como é que fica a área do retângulo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui na frente. Olha aqui, na largura, tem um comprimento e largura, né? Lembrar que a área do retângulo é o quê? Comprimento vezes largura, que é o mesmo que é chamado aí às vezes de base vezes altura. É a mesma coisa. Quem é a base? A base é isso aqui. Então, isso aqui vale quanto? Olha lá. E elevado a ln de alguma coisa. E elevado a ln de alguma coisa, demonstrado em vários vídeos, né? É a própria coisa. Então, isso aqui vai dar 1011. Pronto. Certo? Então, eu tenho aqui que a área vai ser igual. O comprimento é 1011. Falta a largura, que é vezes, tá? A largura aqui, ou a altura, tanto faz, é o fatorial de 2. Bom, o fatorial de 2 é fácil. Ó, vou fazer aqui embaixo. Fatorial de 2, como é que se calcula o fatorial de 2? 2 vezes 1, pronto, que é 2. Simples assim, nada de complicar. Então, isso aqui vale 2 também. Quer dizer, isso aqui vai ficar 2, certo? Como aqui é a altura, portanto, isso vale 2. Aqui eu vou multiplicar por 2. E aí a gente tem a área do retângulo. E a área do retângulo vai ser 2 vezes 1011, 2022. Não é? Exatamente. Esta é a área. Não vou colocar a unidade, né? Porque aqui eu vou calcular o ano. Você já achou o ano, 2022. Calma, eu sei disso. Não foi fácil, né? Nem precisaria tanto, mas só mesmo para relembrar algumas coisas. Então, agora a gente vai calcular a integral disso. Ou seja, a integral. Aqui, ln de 1. ln de 1 é zero. Ok? ln de 1 é o log de 1 na base e elevado a alguém para dar 1, só vai ser zero. E elevado a ln de alguma coisa, essa coisa nós já vimos. A área aqui 2022, a área 2022, dx, que é a variável que foi derivado. Bom, aí, derivada da função. Aí isso aqui é constante, eu posso jogar para fora. É a mesma coisa que eu fiz ali com o outro, eu não fiz isso, joguei para fora, que é aqui, né, o 5, joguei depois. E aí eu vou integrar isso aqui. Integrar quem? Somente o dx. O que, é que sobrou? 1 dx. 1 vezes 2022 dx. Eu joguei para fora, então ficou dx. A integral de dx, que é 1 dx, é x.
porque a derivada disso aqui vai dar 1. E 1 vezes 22, né? 2022. Isso aqui no intervalo de 0 a 1. Agora a gente vai fazer o quê? Substituir no intervalo, quer dizer, no x, o intervalo, que nesse caso aqui vai dar o quê? 1 aqui, no lugar de x é o superior, menos o inferior, que vai ser 0. Nem precisava colocar. E tudo isso aqui vai dar 1. 1 vezes 2022, 2022. Não mudou nada, perfeito, foi de propósito mesmo. Portanto, aqui o nosso ano, o ano aqui em consideração, né, no que foi colocado na lousa para os alunos, é o 2022. Claro que isso aqui é aleatório, né, o ano, o mês, depende de que dia eu estava na sala. Então aqui a ideia era o quê? Lembrar como calcular a área, ok, a área do retângulo, trabalhar a questão do LN, elevado a Ln de alguma coisa, aqui relembrar como é que se calcula o fatorial, claro, eu fiz para 2, mas aí para pensar no 5, como é que faz? 5 vezes 4, né, e assim por diante, e jogar aqui na integral. Era esta era a ideia, não ia muito longe não, tá? Relembrar de alguns elementos. Portanto, eu tenho aqui no todo o dia 20 do mês 1 de 2022. Pronto. Não tinha muitos cálculos, nesse caso não tinha muitos cálculos, não foram feitos muitos cálculos, mas uns entes queridos, né, de integral, integral definida, lembrar aqui do, né, seno, cosseno, log, né, elevado e assim por diante. Essa era a proposta, não muito aquém. Tá certo? Tá bom? Então foco nos estudos e aquele abraço.